Music. Existe um paradoxo curioso na vida que quase ninguém menciona. Vivemos num mundo que exalta as ligações entre as pessoas. A toda hora surge um convite para partilhar, publicar, interagir e ser notado. No entanto, de forma discreta, por trás de todo esse bulício, cada vez mais indivíduos sentem o apelo de algo bem distinto. A vontade de se afastar, de se isolar, de estar simplesmente na sua companhia. E talvez esse seja o teu caso. Talvez já o tenhas sentido. Essa ânsia por silêncio, esse desejo por um lugar onde ninguém te pede nada, onde ninguém te observa, onde ninguém espera algo de ti. Apenas tu, a existir sem interrupções. No início, pode parecer egoísta, quase inadequado. Mas, e se te dissesse que esta ânsia por solidão não é só normal, mas pode ser mesmo vital? Music. Durante grande parte da minha existência, julguei que ser sociável era o único caminho para florescer. Os professores recomendavam, ser mais extrovertido. Os amigos alertavam, não fiques tanto em casa. A sociedade sussurra o mesmo. Se não estás sempre ligado, disponível e a partilhar, estás a perder oportunidades. Contudo, comecei a reparar em alguma coisa. Alguns dos instantes de maior clareza que vivi não surgiram em meio a multidões. Apareceram na solidão, na quietude, e isso levou-me a questionar. Por que razão tantos de nós ansiarmos por tempo a sós, mas nos sentimos quase culpados por o precisar? Os psicólogos designam este fenômeno como o paradoxo da solidão. Por um lado, os humanos são seres sociais, sobrevivemos e evoluímos através de laços uns com os outros. Por outro, os nossos cérebros estão programados para processar, refletir e recuperar, o que exige períodos de desconexão. Investigações revelam que quem opta deliberadamente por passar tempo sozinho tende a relatar níveis mais elevados de criatividade, autoconhecimento e até resiliência emocional. Mas eis o que torna isto intrigante. Quando a solidão é imposta, como no isolamento ou na melancolia, pode doer. Porém, quando é escolhida, quando é ansiada, muda de natureza. Torna-se uma fonte de força. Esse é o segredo que a maioria ignora. O desejo de estar sozinho não visa rejeitar o mundo, serve para regressares a ele completo, e isso levanta uma questão mais profunda. Por que nos sentimos atraídos pela solidão em primeiro lugar? Por que o silêncio nos atrai como a música? Pensa nisso. A tua mente processa informação o dia inteiro. Diálogos, correios eletrônicos, alertas, anúncios, olhares súbitos, rolagens infinitas. Cada instante acumula mais camadas de ruído. O tempo a sós não é uma fuga. É o modo como a mente se reequilibra. É uma purificação, um processo silencioso de organização que permite que o sentido emerja. Sem solidão, é como tentar ouvir um sussurro no meio de uma tempestade. Com a solidão, esse sussurro interior ganha nitidez. Ainda assim, muita gente confunde solidão com solidão afetiva. Mas não são o mesmo. A solidão afetiva é um vazio que anseia ser preenchido. A solidão é uma plenitude que não precisa de mais. A solidão afetiva parece estar excluído do mundo. A solidão parece um convite para entrares em ti mesmo. Essa distinção é crucial. E, no entanto, poucos conseguem expressá-la, pois a nossa cultura glorifica a interação constante. Mas, deixa-me perguntar-te, quando foi a última vez que estiveste verdadeiramente sozinho, sem ecrãs, sem ruído de fundo, sem distrações? Para alguns, faz semanas, talvez meses, talvez anos. E é aí que surge o desejo, porque no fundo a tua mente sabe. Sabe que precisas de um espaço onde possas respirar sem atuar, sem expectativas. Eis algo fascinante que descobri ao estudar o tema. Ao longo da história, algumas das mentes e artistas mais brilhantes procuraram intencionalmente a solidão. Escritores como Virginia Woolf e Henry David Thoreau falavam dela como essencial. Filósofos como Enzi e Kierkegaard viviam nela. Até a ciência moderna o confirma. Investigadores da University of Virginia realizaram um estudo em que pediram a pessoas para ficarem sozinhas numa sala com os seus pensamentos durante apenas 15 minutos. Sabes o que se passou? A maioria dos participantes achou desconfortável. Alguns preferiram aplicar-se choques elétricos leves a estar em silêncio com as suas mentes. Reflete nisso. Tornamo-nos tão hiperestimulados que o silêncio nos parece insuportável. Contudo, o silêncio é precisamente o que nos falta. O desejo de estar sozinho não é fraqueza, é remédio. Mas eis onde a narrativa se torna ainda mais cativante.
Se a solidão é tão revigorante, por que tantos resistem a ela? Por que estar sozinho por vezes parece uma ameaça? A resposta está no que os psicólogos chamam o espelho da solidão. Quando estás sozinho sem distrações, não há onde te esconderes de ti próprio. As tuas dúvidas, medos, memórias não processadas, tudo aflora e isso pode assustar. Por isso enchemos o silêncio com barulho. Rolamos feeds, enviamos mensagens, ocupamo-nos porque no fundo tememos o que a quietude revelará. Mas eis o paradoxo. Só ao confrontar esse silêncio é que encontramos lucidez. Só ao atravessar o desconforto da solidão é que descobrimos as perspectivas que nos transformam de verdade. É por isso que tantos inovadores, artistas, intelectuais e sonhadores procuram o isolamento. Não porque seja simples, mas porque é aí que a mudança ganha forma. Agora, abro uma questão que talvez te intrigue. Se o tempo sozinho tem tanto poder, quanto dele é realmente benéfico? Será que em excesso pode sair pela culatra? Voltaremos a isso. Mas antes, vamos explorar mais a fundo o aspecto emocional. Porque esse anseio por estar a sós surge muitas vezes em instantes de saturação. Já reparaste como, ao receberes outro convite para um evento, mais um chat de grupo ou outra reunião, algo em ti resiste em silêncio? Diz baixinho: agora não dá. Preciso de espaço. Isso não é preguiça. É o teu sistema nervoso a pedir equilíbrio. As relações sociais estimulam, mesmo as positivas. O tempo isolado é o contrapeso. É a expiração depois da inspiração. Pensa nisto assim. Imagina um pintor diante da tela. Cada pincelada conta, mas se ele nunca recuar, nunca pausar para observar o conjunto, arrisca-se a perder a noção global. O isolamento é esse recuo. Permite-te ver a tua existência com alguma distância, detetar padrões, identificar ligações, corrigir o rumo. Sem ele, afogas-te nos pormenores, sem captar o plano maior. E talvez por isso tantos se sintam perdidos nos dias de hoje. Estamos presos em pinceladas incessantes, sem nunca dar um passo atrás. Mas e se o isolamento for mais do que mero descanso? E se for o berço da sabedoria? Os neurocientistas descobriram que, quando o cérebro descansa, sem se concentrar em tarefas externas, ativa o que se chama de rede de modo por defeito. É esta zona cerebral que se liga à memória, à imaginação e à autoanálise. Em resumo, o teu cérebro aproveita mesmo o tempo a sós para processar vivências, para unir passado, presente e futuro. É por isso que tantas revelações surgem no duche, numa caminhada ou em pausas tranquilas. Não é feitiçaria, é pura biologia. O isolamento não é tempo vazio, é o espaço onde a mente realiza o seu labor mais profundo. Agora, regresso àquela dúvida anterior. Pode o excesso de isolamento dar errado? Sim, pode, tal como a comida nutre em medida certa, mas prejudica em abundância. O isolamento segue o mesmo princípio. Quando optado com propósito, reequilibra. Mas se vira evasão, se transforma em fechar a porta ao mundo inteiro, pode agravar a solidão. A chave está na intenção. Escolhes o isolamento para evoluir, para meditar, para recuperar, ou estás a fugir de algo? Essa diferença é tênue, mas vital, e é por isso que o desejo de estar a sós não deve ser temido. Deve ser escrutinado. Para onde te indica? O que te pede para confrontar? E eis a ironia fascinante. Ao permitires-te esse espaço solitário, regressas aos outros com mais plenitude. Estudos revelam que quem dedica tempo regular ao isolamento tende a exibir maior empatia, concentração mais afiada e laços mais autênticos, porque ao conheceres-te a ti mesmo, podes encontrar os demais sem te perderes. O tempo sozinho não enfraquece as relações, fortalece-as. É como cuidar das tuas raízes para que os ramos se desenvolvam com vigor. Então, se alguma vez te sentiste culpado por ansiar por solidão, grava isto. O isolamento não é egoísmo, é autossustentável. Não se trata de excluir o mundo para sempre, trata-se de recuar o suficiente para compreenderes como queres regressar a ele. Nesse sentido, o desejo de estar a sós não é uma recusa da vida, é um abraço dela, nos teus próprios termos. Mas talvez te perguntes, se o isolamento é tão potente, por que tantos lutam para o conquistar? Por que é que, ao tentarmos recuar, o mundo invade com distrações, remorsos, com o eterno apelo do dever? Uma parte da resposta está na cultura. Fomos condicionados a avaliar o nosso valor pela exposição, pelo contato, pela eficiência. O tempo a sós não aparece no radar de ninguém. Não colhe palmas, não ganha curtidas, não valida nada no exterior.
E, no entanto, é o alicerce invisível de tudo o que se vê, como as raízes de uma árvore ocultas mas indispensáveis. Sem elas, nada na superfície perdura. E é aqui que o anseio por solidão revela uma sabedoria discreta. É o teu bússola interior a sussurrar: desacelera, recua, ouve. É tentador ignorá-lo no início. Afogamo-lo em desvios, em barulho, na roda infindável de compromissos. Mas quanto mais o negligencias, mais ele clama. Até que um dia te vês a desejar não outro êxito, não outra troca de palavras, mas apenas 1 hora de silêncio. Esse desejo não é fraqueza. É a alma a pedir ar. Pensa quanto da tua rotina diária é moldada pelos outros. Desde o acordar, o telemóvel apita com alertas. As vozes de amigos, colegas, anúncios, manchetes, tudo a inundar. Até os teus próprios pensamentos são frequentemente respostas a algo. A solidão interrompe esse ciclo de influências externas e expectativas alheias. É o único espaço onde podes escutar um pensamento que é inteiramente teu, e é por isso que se torna tão essencial. Sem ela, corres o risco de te transformares num mero reflexo dos outros. O tempo a sós é onde redescobres a tua voz própria. Mas a solidão vai ainda mais fundo. Ensina-nos sobre a presença autêntica. Na companhia dos demais, tendemos a representar um papel. Ajustamos as palavras, o tom de voz e até a linguagem corporal conforme o que achamos que os outros esperam. Sozinho, não há encenação. Sozinho, pode simplesmente existir. E é aí que surge uma honestidade peculiar. A solidão funciona como um espelho impossível de enganar. Revela quem és quando ninguém observa. Nem sempre é confortável, mas é sempre genuíno. Num mundo repleto de máscaras, essa veracidade é rara. Eis algo intrigante. Neurocientistas descobriram que a solidão ativa as mesmas áreas do cérebro ligadas à autorregulação. Em resumo, o tempo isolado fortalece a capacidade de gerir emoções, concentrar-se e resistir a impulsos. É como um treino mental. Ao mesmo tempo, poetas e místicos ao longo dos séculos retrataram a solidão como uma prática espiritual, um meio de se ligar a algo maior do que nós. Assim, a solidão habita um território peculiar e valioso. É ao mesmo tempo científica e enigmática, prática e elevada. Talvez por isso o anseio por ela pareça tão intenso. Não se trata apenas de descanso, é uma necessidade de contactar com algo mais profundo. Mas diz-me, já reparaste como alguns dos teus momentos de paz mais marcantes ocorrem quando estás sozinho na natureza? Um passeio silencioso na floresta, sentado à beira-mar, a contemplar as estrelas, não é por acaso. Biólogos indicam que os humanos evoluíram para regular as emoções em solidão nos ambientes naturais. O farfalhar das folhas, o som da água, o ritmo do vento atuam como reguladores naturais do sistema nervoso. Por isso, a solidão na natureza não soa a isolamento. Soa a ligação, mas num plano diferente, como se a própria terra se tornasse a tua companhia. Agora poderás questionar: quanto tempo a sós é suficiente? A resposta varia de pessoa para pessoa. Uns precisam de horas por dia. Outros bastam com um breve passeio ou um ritual matinal tranquilo. O essencial é a qualidade, não a duração. Se o teu tempo sozinho se enche de ruído, a rolar feeds sem fim ou a distrair-te, não colhes os frutos. A verdadeira solidão exige presença. Exige confrontar o silêncio, deixar os pensamentos fluírem e dissiparem-se sem fugas precipitadas. É então que surge a clareza. É então que a solidão se transmuda em mudança profunda. Mas o mais fascinante é isto: a solidão não só altera a forma como te vês a ti mesmo, como também como observas os outros. Após passares tempo a sós, voltas às relações com uma energia renovada. Tornas-te menos reativo, menos dependente, menos preso. Em vez de procurares nos outros para preencheres o vazio, partilhas a partir de uma plenitude, e isso altera tudo. Torna o amor mais livre, as amizades mais intensas, as conversas mais autênticas, pois deixas de usar as pessoas como escapes. Encontra-as como iguais. Claro que a solidão nem sempre é simples. Por vezes, estar sozinho desperta memórias que preferias ignorar, sentimentos reprimidos, dúvidas sem resposta ainda. Mas talvez isso faça parte do presente, pois esses instantes iluminam o que clama por cuidado. A solidão lança luz sobre as partes de nós que aguardam cura. E embora possa ser inquietante, é também profundamente humano. Enfrentar-te a ti mesmo é dar início ao processo de te tornares inteiro.
Permite-me uma imagem. Imagina a tua vida como uma vasta biblioteca. Cada dia acrescenta novos livros, novas vozes, novas perspectivas. Sem solidão, as prateleiras enchem-se de desordem, tornando-se impossíveis de percorrer. Mas a solidão é como o bibliotecário sereno que organiza tudo com delicadeza, colocando cada vivência no lugar certo e libertando espaço para o que realmente conta. Sem esse labor, a biblioteca vira caos. Com ele, o sentido aflora. É por isso que o tempo a sós parece tão iluminador. Representa a reorganização da tua biblioteca interior. E, no entanto, eis o paradoxo. Mesmo ansiando pela solidão, receamos ser mal interpretados por ela. Quantas vezes disseste, desculpa, não posso ir esta noite, preciso de tempo para mim? E sentiste a obrigação de explicar? Numa cultura que exalta o corre-corre, a solidão é frequentemente vista como antissocial, preguiçosa ou retraída. Mas talvez a realidade seja o inverso. Talvez quem respeita a sua necessidade de solidão seja quem regressa ao mundo com mais para oferecer, pois primeiro se deteve a escutar. Assim, regressamos ao ponto de partida. O desejo de estar sozinho, o que é, na essência, é o apelo da alma por harmonia. É o modo como a psique diz, preciso de espaço para captar o meu próprio ritmo, para achar o meu centro. Não é uma recusa dos outros, é uma preparação para ligações mais profundas, e nesse aspecto, a solidão não é só pessoal, é relacional. Porque quando te encontras verdadeiramente, podes encontrar os outros de forma mais completa. E eis o último twist. O anseio por estar sozinho não se resume apenas ao eu. Trata-se de contactar algo para além do eu. Na solidão, muita gente sente uma sensação de imensidão, de fazer parte de algo maior. Chama-lhe natureza, consciência, universo. Qualquer que seja o nome que lhe des, a solidão é muitas vezes a porta de entrada. É por isso que monges e místicos ao longo dos séculos procuraram o silêncio, não como fuga, mas como chegada. Entrar no silêncio é entrar no infinito. Da próxima vez que sentires esse apelo, essa dor subtil pela solidão, não o ignores. Não o preenchas com ruído, respeita-o. Porque nesse espaço reside a clareza que tanto procuras. Nesse silêncio reside a sabedoria que não se encontra em nenhuma multidão. E nessa quietude reside a relação mais importante que alguma vez terás, a que tens contigo próprio. O desejo de estar sozinho não é um defeito. É uma forma de inteligência, de cuidado, de amor. Amor pelo eu que precisa de ser cultivado. Amor pelo mundo que merece a tua presença plena. Amor pela vida em toda a sua profundidade e mistério. Assim, ouve esse desejo. Segue-o. Deixa que te guie para o silêncio. Porque, por vezes, as conversas mais profundas que terás são aquelas que ocorrem quando mais ninguém está presente. Música.